meu nome é Marco Antônio, sou monitor de Fisiologia 1. Tá? A gente vai ver hoje a circulação pulmonar e o controle da respiração. Lembrando aqui que isso aqui não é aula, tá? Eu vou usar o slide do Girley porque é melhor, eu acho melhor para vocês. Porque a gente vai eliminando slides que não tem tanta importância e dando ênfase em slides que tem mais importância, tá bom? Vamos lá, galera. O sistema respiratório ele é dividido ali em sistema respiratório superior e inferior, tá? Do sistema respiratório superior a gente tem ali a cavidade nasal, a faringe, né? A nasofaringe, a orofaringe e laringofaringe. E aí depois a gente tem o esôfago ali dividindo pela epiglote, e a glote quando se fecha, a gente tem a respiração ali, aliás, quando ela está aberta, a gente tem o caminho aberto ali para respiração pela traqueia, tá? Abaixo ali da cartilagem cricoide e do ocioide, a gente tem o sistema respiratório inferior, que é composto pela traqueia e pelos dois pulmões, tá? A traqueia ela vai se dividir ali em um dado momento, ali no mediastino, em lobo direito e esquerdo no pulmão, né? Em tronco direito e esquerdo, tá? Tronco principal direito e esquerdo. E a gente vai ter ali no pulmão direito 3 lobos e no pulmão esquerdo 2 lobos e a língula, que é um lobo vestigial, tá? Acho que em relação ao pulmão aqui, a anatomia, todo mundo já está cansado de saber, né? Já fez anatomia, já sabe ali como é que é. Então aqui a estrutura interna do pulmão, da traqueia ali, né? A gente tem a laringe ali até a cartilagem cricoide, depois da laringe para baixo é a traqueia. E aí a gente tem aqui a traqueia, que ela é composta por anéis fibrosos circulares e não fechados, né? Ela não se fecha atrás. Eles são anéis que são incompletos, tá? E ela se ramifica em 2 brônquios principais, o direito e o esquerdo. Então aqui, ó, se a gente observar, o brônquio direito, ele tem um ângulo diferente do brônquio esquerdo. O brônquio direito, ele tem um ângulo mais reto. E o brônquio esquerdo, ele tem um ângulo mais obtuso. Então isso aqui facilita, no momento de uma broncoaspiração por algum corpo estranho, que o brônquio direito seja acometido por broncoaspiração mais do que o brônquio esquerdo. Então, geralmente, quando você tem uma broncoaspiração de algum corpo estranho, você vai fazer, geralmente, essa broncoaspiração mais pelo brônquio direito. O pulmão direito é mais acometido do que o pulmão esquerdo, em função dessa diferença anatômica de ângulo ali de entrada da traqueia ali e do brônquio principal direito e esquerdo, tá bom? A gente vai ter ali a subdivisão da árvore traqueobrônquica em 22 subdivisões. Eu acho que tem um quadro aqui para baixo que mostra isso. Aqui, ó, são 22 subdivisões. Na 23ª já são bronquíolos e na 24ª já tem alvéolos. A troca gasosa ela só vai acontecer efetivamente nos alvéolos, tá? Que é onde a gente tem as áreas de troca gasosa ali. A gente vai ver isso mais para frente. Então aqui a estrutura microscópica do pulmão, né? Onde a gente tem ali as veias ali, os capilares pulmonares, onde vai ocorrer a troca gasosa. A gente tem pneumócitos do tipo 1, pneumócito tipo 2. Os pneumócitos tipo 1 são mais abundantes e eles compõem ali as áreas de troca, né? Os pneumócitos tipo 2 já são mais responsáveis pela produção de surfactante e fazer ali o reparo tecidual do endotélio capilar do pulmão, tá bom? Do endotélio, alveolar do pulmão, tá? Então, pneumócito tipo 1 é estrutural, pneumócito tipo 2, produção de surfactante, e se tiver alguma pergunta na prova relacionada a isso, pneumócito tipo 2 é produção de surfactante e reposição tecidual ali da parede dos alvéolos, beleza? Aqui é aquela subdivisão da árvore traqueobrônquica que eu falei aqui, ó, que ela vai se dividindo até chegar na 24ª divisão ali, tá? A gente tem lá, isso aqui é um alvéolo, tá? E esse aqui é um vaso,
passando ali, tá? Tá demonstrando, é isso, tá? Um alvéolo e o vaso que irriga ele. Então a gente tem aqui, ó, esse alvéolo, ele vai estar, deixa eu ver aqui só um negócio rapidinho. Beleza. Esse alvéolo, ele vai ter aqui a entrada aqui de oxigênio por ele, tá? E quando o oxigênio entrar por ele aqui, ele vai estar aqui dentro do alvéolo. E por diferença de concentração de gases, vai ter mais oxigênio dentro, né, do alvéolo, mais oxigênio dentro do alvéolo do que no capilar. Então o oxigênio ele extravasa aqui a barreira alvéolo capilar para dentro ali do vaso, tá? Onde vai ocorrer a troca gasosa. A gente sabe que a hemoglobina ela é composta por 4 globulinas, tá? A hemácia, né? A hemácia é composta por 4 globulinas e no meio dela a gente tem um radical M, ferro. Tem um radical ferro ali. Quando a gente tem um ambiente onde tem muito oxigênio, ou no caso aqui, né, a troca gasosa, e quando a hemoglobina ela não está carregando oxigênio, essas globulinas elas se fecham e escondem o radical M dentro delas. Então ele fica mais lá dentro. O radical M ele fica dentro lá da hemácia, fica escondido. Nesse momento, o sangue ele está mais azul, é o sangue venoso. E quando a gente tem uma área onde a gente tem mais oxigênio, tá? Essa área com mais oxigênio vai expor o radical M ferro, tá? Esse cara aqui. E aí o radical M ferro vai tornar o sangue, vai deixar o sangue mais vermelho, tá? Por isso que o sangue arterial é vermelho, porque ele tem um radical M exposto ali pelas 4 globulinas, na presença do oxigênio, que aí eles têm aqui tropismo, né? O oxigênio tem tropismo, tem adesão ao ferro ali, que vai ser carreado pela corrente sanguínea através da ação da hemoglobina, tá? Já do outro lado aqui a gente tem o CO2 que vai ser eliminado, né? Também por diferença de pressão, e em vez de hemoglobina a gente tem carboxihemoglobina que vai carregar o CO2 pelo sangue, tá? O CO2 no sangue ele está na forma de HCO3, que é ácido carbônico. Quando ele chega aqui na barreira alvéolo capilar, ele se torna CO2, tá? Que é o nosso conhecido gás carbônico. Então ele vai aqui só está demonstrando isso, tá? Que a gente vai eliminar CO2 e captar oxigênio. Não sei se vocês sabem, mas a gente respira oxigênio por um motivo. Lá na mitocôndria, quando vocês viram a mitocôndria lá, na cadeia de transporte de elétrons, que acontece aqui, ó, na membrana, entre a membrana interna e externa da mitocôndria, a gente vai ter o oxigênio como aceptor final de hidrogênios da cadeia, formando H2O, que é a água, tá? Já o CO2 ele é formado lá no ciclo de Krebs, na glicólise aeróbica, tá? No momento lá do ciclo de Krebs é formado CO2, que vai estar aumentado ali, no final acho que formam 2 CO2 por cada passagem do ciclo de Krebs ali da glicose, tá? Se a gente não tiver oxigênio presente, o que a gente vai fazer com a glicose? A gente vai quebrar ela de forma fermentada. A gente vai fermentar a glicose, vai fermentar na forma de ácido lático, através da fermentação lá do ácido pirúvico. E aí a gente torna o sangue mais ácido e os processos fisiológicos não podem acontecer. Isso aí, se continuar, é morte, né? A gente não, tipo assim, se eu parei de respirar e eu não tenho mais oxigênio, o que leva a gente à morte é esse processo de anaerobiose, onde a gente vai utilizar a glicose para gerar energia e gerar ATP de forma anaeróbica, fermentando lá o ácido pirúvico e a glicose, né, em ácido pirúvico e ácido lático, e
acidificando o sangue, porque vai ter muito H+ no sangue, e aí a gente não consegue fazer um controle renal lá legal. O controle renal é a longo prazo, né? O respiratório é mais a curto prazo, por isso que a gente tem lá um aumento da frequência respiratória, fica taquipneico quando a gente está em acidose metabólica. Aqui é a subdivisão da árvore traqueobrônquica, mostrando que o sangue vem da veia, o sangue venoso vem da artéria pulmonar, e o sangue arterial ele volta ali pelo tronco pulmonar para o coração esquerdo, onde ele vai ser levado com oxigênio para o resto do corpo. Isso aí todo mundo já está cansado de saber, né? Isso aí é mole. Então o pulmão, o que ele está dizendo, ele tem duas circulações, uma circulação de baixo fluxo e alta pressão, que deriva da aorta, tá? Esse baixo fluxo e alta pressão que deriva da aorta serve para quê? Ele tem baixo fluxo e alta pressão. É uma circulação que serve para quê? Para irrigar os tecidos, né? E uma circulação de alto fluxo e baixa pressão que deriva da artéria pulmonar. E esse aqui ele já serve para fazer a troca gasosa. Então olha lá, a circulação de alta pressão e fluxo baixo provém das artérias brônquicas e suprem a traqueia, a árvore brônquica, incluindo os bronquíolos terminais e os tecidos de sustentação, tá? E a circulação de alta pressão, ela vem da aorta, tá? Então, baixa pressão, artérias brônquicas, baixo fluxo e alta pressão, aorta, tá? E alta pressão, perdão, é ao contrário, alto fluxo e baixa pressão deriva da aorta, tá? Aliás, baixo fluxo e alta pressão deriva da aorta e alto fluxo e baixa pressão deriva da artéria pulmonar, tá? Então a aorta, pelo calibre dela, ela tem muito mais sangue do que... E a artéria pulmonar é aquela artéria que vai vir lá do átrio direito, tá? Proveniente lá da cava inferior e superior, que vai levar sangue meio misturado. Ele vai ter CO2, tá? Um pouco CO2 no sangue ali, mas mesmo assim ele consegue fazer uso daquele sangue ali para se nutrir, tá? Aqui são as pressões do sistema pulmonar, mostrando a diferença de pressão aórtica em relação ao ventrículo direito, tá? Isso aqui está dizendo o quê? Está dizendo que o ventrículo esquerdo, ele tem uma lapa de parede dessa grossura de músculo em relação ao ventrículo direito, que tem uma paredezinha desse tamanho. Então olha a cabeça de pressão que a aorta gera, 120 milímetros de mercúrio, tá? E olha a cabeça de pressão que é gerada lá na sístole atrial direita, na ventricular direita. É muito baixo, chega a 8 milímetros de mercúrio, no máximo ali em exercício, chega a 20 milímetros de mercúrio, tá? Quando chega a... Então essa é a diferença aqui entre um e outro, mostrando a cabeça de pressão entre a curva da pressão sistólica da aorta. E essa quebra que tem aqui, isso aqui é o fechamento da válvula aórtica, tá? Isso aqui é o fechamento da válvula aórtica. Aqui mostrando a pressão dos capilares maiores, que vai diminuindo, né? Conforme os capilares vão diminuindo, tá? A quantidade de volume sanguíneo que os pulmões suportam, mais ou menos meio litro de sangue está nos pulmões, e ele serve como reservatório de sangue para o corpo, né? A gente pode fazer ali vasoconstricção esplânica e vasodilatação periférica, quando a gente precisa de sangue na periferia, vasodilatação periférica e vasoconstricção esplânica, quando a gente precisa de sangue na periferia, e vasoconstricção periférica e vasodilatação esplânica, quando a gente precisa do sangue mais dentro do corpo, no caso de frio, né, ou sei lá, em outros eventos aí, como no caso da luta e fuga. Então isso aí muda. O fluxo de sangue pelos pulmões é a distribuição dele. Então, isso aqui está querendo falar... Então aqui, quanto maior for o débito cardíaco, maior vai ser o fluxo sanguíneo para os pulmões. Por quê? Porque vai chegar mais sangue. O que é o débito cardíaco? Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca, né, vezes volume de ejeção do ventrículo esquerdo, VE, né?
Isso aqui é mais ou menos, vai dar 70 vezes 70. O débito cardíaco em repouso de uma pessoa é mais ou menos 5 litros por minuto. Tá? Então, quanto mais em exercícios pode aumentar em até 5 vezes, ou seja, pode chegar a 25 litros por minuto, que chega passando ali pelo pulmão, tá? É isso que está querendo falar esse gráfico aqui. Aqui, ó, em exercício, olha como é que a diferença de fluxo sanguíneo em exercício e em repouso, tá? Aqui está mostrando que a parte superior do pulmão, ela tem menos sangue, menos concentração de sangue em quantidade do que a parte intermediária e a parte inferior do pulmão. A parte inferior do pulmão, ela comporta a maior parte do sangue que existe no pulmão. Então é onde ocorre mais troca gasosa, onde tem mais sangue. Tá? Aqui é a mesma coisa, falando sobre as 3 zonas ali, onde tem mais sangue, onde tem menos sangue, onde tem mais troca. E aqui falando que o débito cardíaco aumenta durante exercício intenso. Por quê? Porque você tem um aumento do retorno venoso. Você tem um aumento da contração lá da musculatura. E essa musculatura vai fazer o quê? Vai fazer com que o sangue ele chegue em maior quantidade na veia cava inferior e superior, né? Jogando mais sangue lá para o ventrículo, para o átrio direito, para o ventrículo direito e para a artéria pulmonar, consequentemente para o pulmão, tá? Então isso que acontece. Em contrapartida, há um aumento do número de capilares abertos, podendo chegar até 3 vezes, tá? Então você tem uma vasodilatação esplânica pela ação, uma broncodilatação também, e uma vasodilatação ocorrendo pela ação das catecolaminas ali, da noradrenalina e da adrenalina, durante o exercício, tá? E a distensão de todos os capilares e a elevação da velocidade de fluxo por cada capilar por mais de 2 vezes. Tá? Isso aumenta também a pressão arterial pulmonar, tá? Só que isso aqui não é patológico, tá? Isso não é patológico. Esse aumento do número de capilares e a distensão dos capilares pelo aumento da velocidade do fluxo, ele previne o edema, tá vendo? O que é o edema? Então, você tem lá o vaso, tá? E aí você tem o quê? O vaso no pulmão, ele é fenestrado, ele já é um vaso ele é menos permeável, né? Ele já é menos permeável que outros vasos de maior calibre, né? Mais musculares. Então, aqui no interstício eu tenho pressões que jogam o sangue para dentro, que é a pressão hidroestática do interstício, né? E a gente tem a pressão hidroestática do vaso joga para fora, e a coloidosmótica que joga para dentro, né? Então aqui com o aumento da pressão hidroestática, a tendência era o quê? Extravasar água para fora, né? Do plasma para o interstício. E aí ia ter o quê? Edema, extravasamento de água do vaso para o interstício. Quando tem extravasamento de água só de líquido, o nome disso aqui é transudato, tá? Quando eu tenho um processo patológico, onde tem presença de proteínas e outros elementos do sangue, aí é exudato, tá? Então a diferença entre transudato e exudato é essa. Transudato é o aumento da pressão hidrostática do vaso, do capilar, jogando água para fora, do plasma para o interstício, tá? E o transudato é num processo patológico de inflamação, onde eu vou ter células leucocitárias ali agindo, e aí eu tenho também, além de extravasamento de plasma, de água do plasma, para fora aqui, ó, de dentro do vaso, por aumento só aqui. O transudato é aumento da pressão hidrostática. O exudato é diminuição da pressão oncótica, tá? E aí você tem também a passagem de células, além só de água do plasma, beleza? Isso aqui é o efeito da pressão arterial pulmonar média, causada pela elevação do débito cardíaco. Então você tem um aumento lá, ó, da pressão, mas ela se mantém. Por quê? Porque o vaso ele consegue fazer aquele mecanismo de vasodilatação ali e aumento da permeabilidade dos alvéolos para diminuir a pressão, controlar. Então aqui a gente está falando que a pressão do átrio esquerdo, e entenda como pressão venosa, tá? Não pressão arterial, ela pode se levar ao seu normal entre 1 e 5 milímetros de mercúrio até valores de 40 a 50 milímetros de mercúrio. Só que isso aqui não é patológico, tá?
tá? A elevação inicial da pressão arterial chega, ó, a 7 milímetros de mercúrio, e aí isso tem pouco efeito sobre a circulação pulmonar. Mas quando ela se eleva acima de 7 ou 8 milímetros de mercúrio, ela já, cronicamente, ela já começa a ocasionar uma elevação na pressão arterial pulmonar, tá? Por quê? Porque o sangue ele retorna do átrio, lembra? Da onde que vem? Da onde que vem lá o sangue? Aliás, para onde que vai o sangue? Se o átrio ele joga mais sangue para dentro do ventrículo, vai chegar mais sangue lá nas artérias pulmonares. Isso vai aumentar lá a pressão hidrostática, aquilo que eu estava falando aqui no outro quadrinho ali. Então, isso aí é um negócio que pode gerar edema, tá? Esse aqui eu expliquei ali em cima através do meu desenho, né? Que é a pressão hidrostática, joga água para fora, a coloide osmótica mantém, né? E o que extravasa normalmente a mais aqui, sempre essa conta aqui ela vai dar negativa, vai sempre sobrar um pouquinho de água, mas aí o sistema linfático vai lá e dá conta, tá? No final do dia, tá? E ainda tem evaporação pelo alvéolo, que sai aqui, ó, pelo poro de água. Toda vez que a gente respira, a gente libera água também, né? Micropartículas de água evaporadas ali, né? E desculpa, eu tô meio gripado, gente, eu não tô conseguindo nem falar direito, tá foda. Isso aí eu expliquei ali em cima, tá? Vamos lá. Isso que eu falei ali antes, né? Que quem mantém o pulmão seco é o mecanismo lá de manutenção dos alvéolos, é o sistema linfático e a evaporação da água que chega ali do pulmão, tá? Isso quando a gente está saudável e a pressão hidrostática alvéolo capilar, a pressão hidrostática dos vasos ali, dos capilares sanguíneos do pulmão, elas não estão exacerbadas por uma insuficiência cardíaca, por exemplo, tá? Na insuficiência cardíaca esquerda, o que vai acontecer? O sangue que vai chegar do pulmão no coração lá, pelas veias pulmonares, eles vão tá com insuficiência, então ele não está conseguindo mandar sangue para frente, então vai sobrar sangue. Como sobra sangue, vai sobrar sangue para trás. Para trás, quem está para trás do coração esquerdo ali é o pulmão. Então o sangue ele vai ficar congestionado, é como se tivesse um engarrafamento, tipo, na Avenida Brasil, na altura da Penha ali. Então tudo para trás da Penha vai ficar engarrafado, entendeu? Então ali é isso que vai acontecer. E dali para frente vai estar tudo livre. Então o que acontece na insuficiência cardíaca esquerda é isso. Tu tem o coração esquerdo lá, que vem do pulmão lá, as veias pulmonares. Então, com insuficiência, esse sangue aqui não tá conseguindo ir embora pela aorta direito. Então, vai sobrar sangue dentro do ventrículo, o coração vai começar a inchar e esse sangue vai começar a fazer aumento de pressão aqui para o pulmão, né? Esse sangue não vem do pulmão com oxigênio para o coração para ser bombeado para o resto do corpo. Então, quando eu não consigo bombear para frente o sangue, vai aumentar a pressão aqui, ó, nas veias pulmonares, que vão trazer sangue arterial do coração, sangue rico em oxigênio do coração pro ventrículo esquerdo ali para ser mandado para a aorta. Mas quando tem uma insuficiência mitral aqui, dessa válvula aqui do coração, ou uma estenose, o que vai acontecer? Ele vai acumular muito sangue dentro do coração e esse sangue não vai para frente. Aí tu acaba lesando a membrana dos capilares pulmonares e fazendo extravasamento de sangue. Aí tu tem ali derrame pulmonar, aí pode causar um monte de coisa, porque aí tu tem acúmulo ali de hemosiderina, porque além de água do transudato também ultrapassam a pressão é tão grande que algumas hemácias se comprimem e passam aqui, ó, pela barreira alvéolo capilar para dentro do alvéolo e se rompem. Quando elas se rompem, elas liberam lá o radical M, o ferro, e no pulmão a gente tem macrófagos residentes ali que vão fazer o quê? Vão fagocitar esse ferro, tá? Eles vão fagocitar esse ferro e aí vão ter lá dentro deles o ferro lá, e o nome e isso tem até um nome. Essas células aqui são células cardíacas. Isso aqui é muito comum acontecer em pessoas que têm edema pulmonar, tá? Então o edema pulmonar é o quê? É o acúmulo de líquido dentro dos pulmões. Isso aí
pode acontecer por doenças cardiovasculares associadas, tá? Pode ter por outros motivos também, mas o cara começa a acumular água, líquido, até encher o pulmão todo, o cara se afoga na própria água do líquido dele mesmo, tá? E aí você entra ali com a medicação para drenar essa água, que são lá os diuréticos, tem diurético de alça, aí vai escolher ali de acordo qual o melhor diurético ali para diminuir esse edema aí. E de medicamento nem eu sei ainda. Então é isso. Aí o que acontece? Então, em nós humanos, o máximo que ele aguenta ali é de 7 para 28 milímetros de mercúrio. Passou disso, já passou ali do checkpoint de segurança de edema pulmonar. Então, aumentou acima disso, lá a pressão pulmonar, já tem edema por aumento do transudato, tá? De passagem lá de líquido do plasma para o interstício. E aí, em consequência de edema pulmonar também, a gente pode ter lesão ali, né? Lesão na parede da pulmonar, e isso aí vai fazer o quê? Vai ativar lá o nosso mecanismo de defesa do sistema imune, né? E aí vai ter a migração de células leucocitárias para lá, e aí já viu, né? Que nosso sistema de defesa, quando chega neutrófilo ali, ele chega destruindo tudo, e aí tem o perigo ali de ter um colapso de parede de pleura, né? As pleuras lá, a gente tem a pleura visceral e a pleura parietal. Só que quando inflama, se romper, você tem lá o acúmulo de líquido ou o acúmulo de ar aqui dentro da pleura, causando lá um pneumotórax ou um edema lá, que é o líquido na cavidade pleural, que é o derrame pleural. Pode ser por líquido, né, por água, sangue ou pus. Pode ter ali, tá? Então as causas ali que você pode ter o derrame pleural são essas: bloqueio da drenagem linfática da cavidade pleural, seja por um adenocarcinoma, ou então uma questão do sistema imune mesmo ali, tá? Insuficiência cardíaca, acabei de falar, causa principalmente a esquerda, né? Causa aumento da pressão dos capilares pulmonares, levando à transudação de líquidos para a cavidade pulmonar. Aí tu aumenta a pressão intrapleural. Imagina, né? Um balão, quando ele é cheio de ar, ele gera uma pressão na parede dele ali para ele estourar. Agora, se tu encher ele de água, ele já fica mais sensível, né? Então ele estoura mais fácil. É isso aí, mais ou menos isso, tá? Então a gente tem lá, em terceira, diminuição acentuada da pressão coloidosmótica do plasma, também pode gerar, tá? Então um problema no fígado lá, eu posso ter lá uma hepatite, ou então uma cirrose hepática, onde eu não vou ter mais produção diminuir a produção lá de albumina, tá? Pelo fígado, que é a principal proteína do sangue ali, né? Que compõe o plasma. E ela que é um dos principais componentes para aumentar a pressão coloidosmótica, né? Porque mantém a água dentro do vaso aqui, né? Com a diminuição da pressão coloidosmótica e o aumento da pressão hidrostática que eu tenho transudato, tenho o extravasamento do líquido para fora do vaso, tá? A regulação da respiração ali, a gente já aprendeu lá, funciona mais ou menos junto com o estímulo cardíaco, tá? Quando a gente tem uma baixa de oxigênio e um aumento do CO2, a gente ativa os corpos carotídeos, que ficam ali na bifurcação da carótida, entre a carótida interna e externa, tá? Depois do tronco aórtico ali, né? Que sobe para a cabeça. E aí você tem ali esses receptores de químicos e de pressão nos corpos carotídeos, que vão estimular o aumento da frequência respiratória lá no trato solitário. A gente já aprendeu também que é bulbo e cerebelo ali no encéfalo, né? Que vão controlar ali o estímulo. Tem os pontos ali, 2 pontos estimulatórios, tem o ponto de inibição cardíaca e o inibitório. E aí eles vão trabalhar ali através do nervo vago, tá? E do nervo glossofaríngeo. Então aqui acabei de falar, quimiorreceptores periféricos, barorreceptores, que são receptores de pressão. Quimiorreceptores vão identificar oxigênio e CO2,
e baroreceptores, aumento e diminuição de pressão arterial, tá? E no pulmão tem uma porrada de tipo de receptor diferente também. Isso aqui é fora do corpo, tá? Isso aqui é periférico. O pulmão é central. Geralmente, a gente tem lá a sensibilização de quimiorreceptores e baroreceptores por aumento de CO2, por diminuição de oxigênio, tá? E no pulmão esses receptores aqui é por aumento de CO2. Então, perifericamente, quem vai ativar o aumento da frequência respiratória é a diminuição de oxigênio, principalmente no cérebro, causando uma isquemia. Isso vai aumentar lá, lembra? Vai aumentar a frequência cardíaca e respiratória. E no pulmão é o aumento do CO2 que vai estimular lá esses nervos aí do trato solitário a fazerem o aumento da frequência respiratória, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem um sinal respiratório em rampa que diz que a frequência respiratória ela vai aumentando a cada 2 segundos, mais ou menos, 500 ml. Tá? Ela leva 2 segundos para aumentar 500 ml de ar para dentro do pulmão. Tá? Ela não é instantânea, ela leva de 2 em 2 segundos, mais ou menos, ela consegue gerar um platô de consumo lá de oxigênio. Aqui está falando que a gente tem aquele sinal de insuflação pulmonar que limita a expiração, que é o reflexo de Herring-Brauer, tá? Que é um mecanismo protetor para não estourar o pulmão. Quando a gente inspira, a gente tem um limite ali. Esse mecanismo ele acontece ali como se fosse aquele reflexo, o mecanismo de Frankenstein lá no coração. Quanto maior a expansão, ele chega uma hora que ele ativa ali um mecanismo que desliga o mecanismo inspiratório. Isso em caso de exercício ou em repouso, tá? Aqui falando que eu já falei que o excesso de CO2 ou de íons de hidrogênio no sangue gera aumento da intensidade dos sinais motores inspiratórios e expiratórios para os músculos respiratórios ali, diafragma, musculatura acessória das costelas ali, os intercostais, né? A musculatura intercostal e o diafragma principalmente, tá? E o oxigênio, ó, não representa efeito direto significativo sobre o centro respiratório. Porém, ele atua nos quimiorreceptores periféricos, viu o que eu falei? Já o CO2 é mais lá no pulmão, beleza? Nesses quimiorreceptores aqui, ó, os corpos carotídeos, tá? Que são quimiorreceptores, ó, o CO2 estimulando a área quimiosensível ali, e aí o controle é feito aonde? No bulbo, pelos centros respiratórios. Aqui a gente tem o corpo carotídeo, tá? E o corpo aórtico. Os corpos aórticos, ó, corpo carotídeo, tá? Aqui na bifurcação. Por que na bifurcação? Porque toda bifurcação de vaso é onde eu tenho mais fluxo turbilionar. Então o vaso ele vem num fluxo laminar, tá? E quando ele chega aqui na bifurcação, ele vai para lá e para cá. Então nessa aqui ele gera um fluxo turbilionar. Daqui a pouco ele pega e se alinha de novo e vai embora. Então aqui é interessante ter o quê? Um receptor, né? Porque é onde eu vou ter a maior mistura de sangue, eu vou ter um fluxo turbilionário aí nessa bifurcação. Por isso que em pacientes com mais de 65 anos, e aqui é um lugar também de facilidade de quê? De lesão de vaso, porque é onde eu tenho maior fluxo turbilionário, é onde eu leso mais o meu vaso, então é onde eu posso acumular mais placa, entendeu? Mais placa, eu posso fazer placa de ateroma aí, tá? E essa placa de ateroma, vocês vão ver mais tarde em PAP 3, que em indivíduos de mais de 65 anos, quando você antes de fazer ausculta, ver a frequência cardíaca ou mensurar a frequência cardíaca nos corpos, na artéria carótida, você tem que fazer a ausculta dela para ver se ela não tem sopro, para ver se ela não tem placa, porque se você fizer a ausculta na aorta aqui, ou então na carótida, perdão, e ela tiver uma placa, você pode mobilizar uma placa dessa e ela ir para o cérebro, entendeu? E aí você tem ali a embolia, entendeu? Então isso aí é só uma informação aí, não cai na prova. Beleza. Aqui nesse gráfico mostrando que quanto maior a quantidade de oxigênio que eu tenho no arterial, menor é o impulso que o nervoso nos corpos carotídeos por segundo, tá?
Então é inversamente proporcional. Quanto eu aumento o oxigênio, vou diminuir lá a ativação dos corpos carotídeos. Aqui é o mecanismo de ação dos corpos carotídeos ali, tá? O oxigênio ele tem um receptor aqui, ó. Então quando falta aqui, você abre canais de potássio e vão liberar ali o ATP e a acetilcolina para ativar lá para o sistema nervoso central o sinal mandando aumentar a frequência respiratória ou diminuir, tá? Beleza. Então aqui a gente tem condições do aparelho respiratório cardíaco durante o exercício. No aparelho respiratório durante o exercício vai ter um aumento da frequência respiratória e também do volume, né, de uso lá da respiração, o volume corrente, o volume de reserva inspiratório vai aumentar, aumento das regiões de troca gasosa, por aumento de recrutamento de alvéolos, de aumento do volume sanguíneo nos vasos, aumento de dissociação periférica do oxigênio, que é o efeito Bohr, redução da PO2 tissular e aumento da liberação de oxigênio pelas hemoglobinas, tá? Ou seja, tudo melhora, né? O exercício ali no pulmão. Ele tem adaptações. Já o sistema circulatório, o débito cardíaco pode aumentar em até 7 vezes, eu falei 5, mas em atletas muito bem treinados ele pode aumentar em até 7 vezes, tá? Aquela quantidade de 5 litros por minuto lá em repouso pode aumentar em até 7 vezes, ou seja, pensa aí. Redução da resistência vascular periférica e vasodilatação muscular. No aparelho metabólico, com o treino, é um fenômeno de adaptação do aumento do número e do tamanho também, tá? Das mitocôndrias, aumento do número de mioglobina. A mioglobina é a hemoglobina que está no músculo, que vai levar o oxigênio para o músculo, tá? Para as células musculares. E enzimas ali do ciclo de Krebs, que vão melhorar ali, enzimas e coenzimas, tá? Que tem aumento também de NAD e FAD, que são carreadores de elétrons lá para o sistema de transporte de elétrons, tá bom? Outros aspectos que influenciam a respiração é o controle voluntário. Tudo isso que a gente falou até agora é involuntário, acontece sem que a gente perceba, tá? Tem os efeitos dos receptores irritativos das vias aéreas ali, a carina ali na divisão ali do bronco principal, principalmente, tá? A gente tem a carina bem na divisão ali do bronco principal direito e esquerdo. A gente tem aqui um receptor de tosse, que dá reflexo de tosse lá pelo nervo vago. Edema cerebral, que eu falei também, que deprime o centro respiratório. Anestesia deprime, respiração periódica, eu não sei nem o que é. Isso aqui, deixa eu ver o que é. Respiração de Cheyne-Stokes. Ah, tá. Isso aqui, ó, é o seguinte, quando a pessoa ela tem lá um edema, algum trauma no cérebro, o que acontece? O cérebro ele não consegue mais coordenar a respiração. Então, como é que ele fica? Ele não mantém lá os níveis de repouso. Então a gente tem uma respiração característica desses casos, que é o quê? A gente tem uma leve pausa. Quando o centro respiratório ele começa a ter muito estímulo para respirar lá pelos corpos carotídeos, aí ele vai e acelera a respiração, ela fica curta e intensa, e aí depois vem outra pausa. Aí depois ela vem curta e intensa de novo, aí pausa. É aquela pessoa que fica assim. Aí para. Daqui a pouco volta de novo. Então, ela mostra a modificação ali da PCO2 no sangue, tá? Que é a linha vermelha. Ó, quando aumenta, você começa a ter o estímulo para respirar. Ó, quando aumenta a PCO2, você começa a ter um estímulo para respirar. Quando o centro respiratório de oxigênio, ó, ele excitou e ele elevou o oxigênio, ele para. E aí entra em... Quando aumenta a PCO2 aqui, ó, de novo, ele inicia. Quando aumenta a O2, oxigênio, ele para. E aí ele fica assim. Normalmente era para quê? Manter um ritmo mais regular, né? Só que aí fica esse ritmo irregular aí do padrão de Cheyne-Stokes, que é assim, entendeu? A gente também tem outros padrões ali que podem
contribui para piora da troca gasosa ali, que é o que? A apneia do sono, a apneia obstrutiva, a apneia do sono central. Essas são patologias, né? E é isso. Daqui a pouco eu boto outro vídeo aí. Valeu, galera. Tamo junto.